Então, hoje eu quero falar sobre um assunto de extrema importância que é o vício em redes sociais. Mas antes que você responda a pergunta do título desse vídeo, eu gostaria de descrever um cenário e me diga se isso já aconteceu com você. Você chega no trabalho, liga o seu computador e enquanto a máquina carrega, você dá uma última checada nas suas notificações até o PC ligar. Você guarda o celular e inicia o seu trabalho deixando o celular de lado. E depois de 40 minutos de trabalho, você começa a sentir um desconforto, uma sensação que não sabe descrever, mas uma coisa é certa. Você só vai se sentir melhor depois de dar aquela olhada nas notificações, só pra ter certeza que não perdeu nada. Vai que alguém curtiu a sua foto de 3 anos atrás, ou alguém mandou uma mensagem super importante da sua casa, mesmo sabendo que quando você saiu tava tudo bem por lá. A sensação de desconforto cresce, você vai se irritando, começa a balançar o pé, a perna, trotar os dedos na superfície da mesa, roer as unhas, e quando tudo parece perto de explodir, você pega o seu smartphone ou abre uma nova aba no seu navegador e finalmente o seu corpo é tomado por um alívio. Após finalmente tanto esperar, quase que uma eternidade, você finalmente entrou no seu Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok e viu que nada havia mudado, tudo permanecia igual. Mas pelo menos você estava em paz e agora é hora de trabalhar de verdade. Bom, pelo menos até daqui a mais 40 minutos. Pode até parecer um absurdo, mas esse comportamento que eu descrevi acima é muito real e caso você passe por isso, eu sinto em te dizer, mas sim, você adquiriu o vício em redes sociais. Pode não parecer ou achar que isso não é verdade, mas sim, isso acontece mesmo sem você notar. Quando você viu, já estava com aquela telinha luminosa na mão e você se acostumou a fazer isso de uma forma tão automática que o cenário que eu descrevi acima pode até parecer dramático demais. E esse é o comportamento de um adicto, porque o seu cérebro já está tão condicionado a um determinado hábito ou substância que não sabe mais prosseguir sem a ausência da mesma. Mas Pinho, redes sociais não é uma droga, não posso ser chamado de viciado. Pois é, eu sinto te informar, por mais que a ciência separe vícios toxicológicos de vícios comportamentais, ainda assim é algo igualmente prejudicial para você. E eu digo isso porque estudos mostram que as reações que o seu corpo desencadeia são as mesmas reações de um adicto em cigarro quando você está naquela ânsia de checar o plim-plim do seu celular. Tanto que a famosa pausa para fumar tem virado a pausa do celular. E em muitas empresas por aí, mesmo que não seja assim no seu ambiente, basta você dar uma olhada ao seu redor. Em toda a porta de empresa vai ter alguém fumando ou um cidadão usando o celular todo torto parecendo um flamingo. Isso quando não tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então até aqui você já deve ter chegado a uma conclusão óbvia de que possui um problema que agora precisa ser corrigido. Agora você soube diagnosticar e é preciso você entender o que está por trás de tudo isso. Nós que somos da década de 90 fomos privilegiados por sermos a última geração que nasceu em um mundo sem internet e viveu nessa revolução que ocorreu nos meios de comunicação. Pois é, eu particularmente vi o que era um mundo sem e pós redes sociais. Eu fui crescendo e com o tempo vi o ICQ, o chat do UOL, Orkut, MSN, Facebook, Instagram, TikTok passarem por ciclos de crescimento, decaimento e surgimento de plataformas mais modernas, sempre com a promessa de mais recursos, mais funções, mais fotos, mais vídeos, mais amigos, mais jogos e mais consumo do seu tempo. Antigamente, redes sociais não eram muito lucrativas e dependiam única e exclusivamente de um computador com acesso à internet. Então não existia a comodidade de poder puxar um notebook ou um desktop do bolso para conferir se o seu amigo deixou um depoimento no seu Orkut. Mas à medida que elas foram se tornando mais presentes no dia a dia, as empresas começaram a ver que apenas vender produtos dentro da plataforma não era o modelo de negócio ideal. E foi por volta de 2010 que o Facebook recebeu um dos maiores aportes milionários de toda a sua história, pois foi ali que eles começaram a perceber que os usuários não eram os clientes e sim o verdadeiro produto. Pois ali existiu o commodity mais valioso da era moderna, os dados. E o resto da história, todos vocês já conhecem. Foram criando ferramentas para cativar cada vez mais a atenção dos usuários, para que eles vissem mais anúncio, consumissem, e para isso a plataforma foi adotando práticas de intencionalmente fazer o usuário permanecer mais tempo dentro da plataforma. Uma delas é o próprio movimento de scroll infinito, ou seja, de rolar aquele feed interminável que veio adotado do mesmo movimento das máquinas de caça-níquel, que é cientificamente comprovado em um estudo feito com macacos que puxavam uma alavanca e antes mesmo de receberem o seu suco de uva, a dopamina no cérebro deles explodia de tão alta. E como eu já mencionei em vídeos anteriores, o documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais, sabemos que milhões de dólares foram injetados nessa indústria para que remodelassem o pensamento humano,
de forma que se tornasse de forma subliminar um hábito para manter todos nós conectados, inserindo dados e consumindo de forma indiscriminada. As consequências são alarmantes, porque essa sensação de hiperconectividade e o ambiente raso de opiniões faz com que o nosso cérebro permaneça em um constante estado de alerta, ou seja, o nosso estado de luta ou fuga. Luta ou fuga é um modo primitivo que o nosso cérebro entra quando a gente precisa administrar crises. Seria lutar para eliminar uma ameaça ou fugir e sobreviver. Isso era muito útil há centenas de anos atrás, em que o ser humano precisava matar um mamute ou fugir de uma onça, por exemplo. Mas com a comodidade da vida na sociedade pós-moderna, não precisamos matar um mamute quando a gente tem um iFood para nos atender no conforto do nosso lar. Só que infelizmente o nosso cérebro não se adaptou ainda para os estímulos por uma questão de tempo. A tecnologia, como a gente conhece, está nas nossas vidas faz mais ou menos aí uns 20 anos. Já a mente humana existe por milhares de anos e precisou conviver com ameaças que hoje, para quem vive na cidade, não é uma realidade. E conviver com esse estado de luta ou fuga tem um custo. Você não raciocina muito bem, não se concentra muito bem, e sua parte do cérebro relacionada ao intelecto poupa energia para privilegiar as áreas responsáveis por lutar ou correr. O problema é que isso libera uma grande quantidade de cortisol no nosso organismo e o resultado é estresse, ansiedade, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocinar logicamente. O período da pandemia foi um grande catalisador de cortisol generalizado e agora a gente está colhendo os resultados do isolamento e da falta de convivência com as pessoas. Pois querendo ou não, somos seres sociais e jamais teríamos chegado até esse ponto se cada um ficasse na sua caverna. E por mais que as videochamadas, o home office, as mensagens e ligações tenham nos ajudado num momento muito importante, elas não são essenciais o tempo todo. E o contato humano sempre vai ser necessário. A gente pode ver o descolamento da realidade, especialmente em jovens hoje em dia. Não é muito difícil ver um grupo de jovens fazendo poses e dancinhas malucas na praça do shopping pra simplesmente bombar no TikTok. Ou posso citar o caso famoso de 2016 que passou a febre do Pokémon GO, que passou dos limites aceitáveis e aumentaram os índices de atropelamentos, de quedas, lesões, furtos e assaltos, tudo simplesmente porque os usuários do jogo não estavam olhando para onde andavam. E digo mais, eu tenho até medo de ver o que vem pela frente com o metaverso, mas isso é papo para um outro vídeo. As redes sociais têm o seu lado positivo sim, porque elas podem se tornar meios de trabalho e até de uma conexão direta com parentes e familiares distantes. Mas sendo bem honesto, não creio que apenas 2 benefícios sejam suficientes para a gente tolerar tudo o que eu descrevi até agora, sem fazer algo para controlar isso. Então eu separei 5 dicas para você retomar o controle da sua vida e abandonar esse vício em redes sociais. Faça um diagnóstico e seja honesto consigo mesmo. Faça um diagnóstico e seja sincero consigo mesmo. Veja no relatório do seu celular quantas horas você gasta por dia nas redes sociais e faça a seguinte pergunta: essas horas que eu gasto são realmente necessárias? Faça uma lista e compare as horas de consumo versus os benefícios que elas te trazem. Você lá no fundo sente uma necessidade de estar conectado e verificando as coisas o tempo todo? Quais são as suas reais razões para usar o Instagram, por exemplo? É uma ferramenta de vendas? É sua fonte de renda? É para você se informar? É só para matar tempo ou para ficar vendo vídeos engraçados? E a honestidade é o melhor filtro que você pode aplicar na hora de refletir na sua própria vida. Porque às vezes você até sabe a resposta, mas não quer encarar a verdade. Faça uma tabela de custo-benefício. Essa segunda dica eu recomendo que você escreva com papel e caneta. Ela consiste em 5 colunas: aplicativo, tempo de uso, observações, emoções e custo. A primeira com o nome do site ou aplicativo que você tanto usa. Ao lado dela, na próxima coluna, anota quanto você consumiu durante um dia. Na terceira coluna ficam as observações do seu uso. Por exemplo, usei o TikTok durante 1 hora por dia. Neste dia que eu usei por 1 hora, eu tive dificuldades para dormir, fiquei virando na cama e não entendi a explicação da aula da minha faculdade. Na quarta coluna ficam as emoções. É só você escrever quais são as suas emoções em relação à coluna de observações. No caso anterior, eu usei o TikTok por 1 hora do meu dia. Quais sensações que eu senti usando essa ferramenta? Medo, raiva, inveja, talvez eu fiquei me comparando com os outros. O importante é anotar e reconhecer de forma genuína as suas emoções e não misturar umas com as outras. E na coluna final você vai colocar o custo. Como, no caso que eu citei, quais os custos que você teve em usar o TikTok por 40 minutos na cama antes de dormir? O seu dia foi bom? Você teve energia? Conseguiu dormir as 8 horas completas? Seu sono foi reparador? Ou acordou com mais sono ainda? No dia pós-TikTok, seu dia foi produtivo no trabalho? Conseguiu focar em atender todas as suas demandas? Te faltou energia? Seu dia foi produtivo? Você conseguiu se alimentar corretamente? A tabela de custo-benefício é de extrema importância para você não ficar apenas no campo das ideias e pensar: poxa, eu realmente tenho um problema
problema, mas eu já tentei me livrar e não consegui. Colocar no papel e caneta vai inclusive ativar áreas do seu cérebro relacionadas ao intelecto e você poderá ter um diagnóstico muito mais preciso e menos emocional. A conclusão que cada um tira disso é extremamente pessoal e pode variar de eu preciso diminuir o uso ou preciso excluir definitivamente as minhas contas. Distancie-se das redes progressivamente. Então você já diagnosticou o vício, entendeu o problema, viu que ele traz muito mais prejuízo do que benefícios e colocou no papel e chegou à conclusão: eu preciso diminuir ou sair em definitivo? Independente de você escolher apenas diminuir o uso ou excluir em definitivo, é necessário que você crie um distanciamento de uma forma progressiva, porque uma decisão muito abrupta pode resultar em uma desistência. Então a melhor forma de lidar com as redes é ir aos poucos até onde o distanciamento é tolerável para você. E algumas soluções para isso são: exclua os aplicativos do celular. Assim que você sair na rua, não vai mais se preocupar com as notificações ou ficar verificando as redes à toa. Bloqueie o acesso dos sites no computador de trabalho. Como eu já falei no vídeo anterior, isso é algo que você mesmo pode fazer no seu PC ou pedir para o TI da sua empresa e ele vai bloquear pelo servidor DNS e mesmo que você queira, quando você digitar o site no navegador, ele vai aparecer como endereço inexistente ou bloqueado. Separe o uso das redes só no computador, notebook ou tablet da sua casa. No primeiro momento é ideal não sair completamente, mas aos poucos ir se educando e mostrando para o seu cérebro que as redes sociais só se usam em casa, seja para estudo ou para entretenimento. Caso você faça home office, é possível configurar para um site X ficar bloqueado das 9 da manhã até às 6 da tarde, por exemplo. Aplicativos para isso não faltam e tutoriais no YouTube tem aos montes ensinando essas funções. Tem até extensão para navegador que faz isso sem muito esforço. Utilize um aplicativo que bloqueie o acesso das redes após um determinado tempo de uso. Como no meu caso, no iPhone, eu escolho o tempo de cada aplicativo que eu quero passar no dia. Por exemplo, o Instagram. Mesmo sendo parte aqui do meu trabalho, eu coloco 15 minutos por dia. E se eu passo disso, ele pergunta se eu quero usar por mais 15 minutos e depois pede uma senha específica para eu continuar usando. Isso pode até soar como uma besteira, porém cada barreira que a gente coloca entre nós e usar as redes nos momentos errados é mais um ponto de fricção que dificulta esse mau hábito. Defina um dia ou um período de 0 redes sociais. Assim vai ficar mais fácil para você avaliar e comparar como você reage, como a sua mente funciona numa semana com redes sociais e na outra semana sem redes sociais, por exemplo. E eu posso afirmar que apenas esconder os ícones de aplicativos em uma pastinha não é o suficiente. Nesse caso, medidas mais restritivas são necessárias. Porque com o tempo você vai automaticamente reaprendendo e decorando o caminho em que os aplicativos foram escondidos. Eu mesmo fiz uns testes com isso, de ficar completamente offline nos finais de semana. E eu precisei usar um segundo telefone, que é o meu antigo iPhone SE, porque volta e meia eu entrava nos aplicativos mesmo não estando à vista. Comece um novo hábito para preencher esse tempo sem redes sociais. E o segredo dessa quarta dica é que agora que você reduziu o uso das redes, use esse tempo para iniciar novos hábitos. Hábitos nos quais você disse que nunca tinha tempo de começar. Como qualquer vício, o processo é o mesmo. Você vai reduzindo gradativamente e ao mesmo tempo vai iniciando progressivamente novos hábitos. Tais como caminhar, correr, ler um livro, estudar, fazer um curso, ou até mesmo cuidar mais da sua casa, aprender a passar roupa, cozinhar, preparar suas marmitas da semana, ou simplesmente dormir mais para completar as 8 horas de sono que são necessárias. O segredo é ser consistente e não desistir, porque qualquer tempo ocioso vai parecer muito tentador de você desbloquear a senha que for para instalar o aplicativo que for só para se conectar de novo. As redes criaram na nossa mente que qualquer ociosidade deve ser preenchida com o scroll de uma tela infinita e isso tem como ser mudado. Então comece aos poucos, mantenha-se ocupado para que as redes não voltem a ocupar o seu tempo. O importante é preencher o seu tempo com algo que você goste, não com algo que eu tô dizendo para você fazer. Existem pessoas que não gostam de academia, por exemplo, mas amam caminhar no parque, ouvindo música ou algum podcast. Então é você que precisa ir descobrindo e testando para se sentir cada vez melhor. E sabe quem pode te ajudar na prática desses novos hábitos, seja caminhar, se exercitar ou meditar? Isso mesmo que você pensou, são as roupas da Insider. Porque a Insider traz peças altamente tecnológicas para todos os momentos do seu dia a dia. As camisetas da Insider são compostas de fibras sintéticas altamente tecnológicas que regulam a temperatura do seu corpo, não deixam um cheiro forte, não precisam ser passadas e não desbotam. Então é na Insider que você vai encontrar o conjunto de camisetas, meias, cuecas de extremo conforto para sua meditação, para sua caminhada ou para academia. Como a Performance T-shirt 2.0, que tem a tecnologia Outlast que regula a temperatura por meio de microcápsulas que absorvem e liberam o calor de maneira otimizada
organizada. Então não perde tempo e acessa a loja da Insider aqui na descrição para usar o cupom PINHO15 e ganhar 15% de desconto. Para garantir o guarda-roupas para essa sua nova fase de vida em que você vai se mexer mais e ficar scrollando menos pelas redes sociais. Mas para concluir o vídeo de hoje, o segredo para quebrar o vício em redes sociais é criar o máximo de barreiras entre você e o consumo desenfreado. Então é preciso de muita força de vontade, organização e disciplina para conseguir quebrar esse hábito. E você não precisa ficar se sentindo mal por falhar algumas vezes. Porque pensa assim, são milhares de programadores e bilhões de dólares sendo investidos nesse mercado tão lucrativo que é o da atenção. Então você querer sair das redes é basicamente uma batalha contra gigantes, mas é uma batalha que você consegue vencer, porque você é muito mais forte que um pedaço de plástico e vidro. Porque sempre lembrando que o smartphone é seu, é uma ferramenta, então é você que precisa usar ele quando precisa e não o contrário. Mas então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você é viciado em redes sociais ou se já tá nesse processo de desapego. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui, porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então a gente se fala logo mais e valeu!